porque pra mim não é uma live, né? É um encontro de compartilhamento de informação. A gente vai compartilhar aqui junto, eu quero que vocês convidem aí mais pessoas para assistirem, para virem, porque sempre é muito interessante, a gente sempre tem um insight que a gente pode colocar na nossa venda, no nosso dia a dia, sempre tem uma informação assim que dá uma virada de chave e faz toda a diferença. A ideia principal aqui sempre foi trazer um livro que eu leio, um livro que eu estudo para trazer para vocês. Mas eu não quero que fique com essa carinha de aula, não. Eu quero que a gente compartilhe, eu quero que a gente troque e eu quero trazer para vocês muito mais do que a informação, as experiências que eu vivi, os exemplos que eu tenho para dar, para mostrar para vocês o tanto que trabalhar com gatilhos mentais é forte, é poderoso e realmente contribui na hora da venda, tá? O gatilho da reciprocidade, ele é outra reação absolutamente normal do ser humano. Eu já contei aqui pra vocês, acho que foi até na última live, follow-up, follow-up pro cliente, né? Dar um follow-up pro cliente. Pra quem é terapeuta, pra quem é psicólogo, isso é muito importante. Gente, isso faz toda a diferença quando a gente fala de diferencial. Isso assim, olha que interessante, é absolutamente óbvio, né? Mas ninguém faz. Todo mundo sabe, mas ninguém não, né? Não vamos falar ninguém, porque eu sei que tem muita gente que faz, mas poucas pessoas fazem, poucas pessoas se preocupam com o cliente pós-venda, entendeu? E esse gatilho da reciprocidade, eu trouxe duas histórias muito interessantes aqui pra vocês. Olha conforme eu tô falando, e eu quero que vocês percebam que toda hora eu tenho um gatilho, o gatilho da história. Uma história, as pessoas param pra ouvir. Eu tenho duas aqui bem legais pra contar pra vocês. Na última Eco Live, lembrando que estamos na Eco Live, eu falei do gatilho da reciprocidade da criança, né? Pra vocês verem como é natural. O pai fez uma festa pro filho de 4 anos, que é o filho de um amigo meu. E no dia seguinte, abrindo os presentes, o pai pergunta todo feliz: e aí, filho, gostou? Gostou da sua festa? Gostou dos seus presentes? Ele falou: amei, pai. Vamos fazer uma pra você também. Isso é o que eu quero que vocês entendam, enxerguem e percebam, sabe? Sensibilidade é natural, é do ser humano, é o gatilho da reciprocidade. As duas histórias são o seguinte. E aí, beleza, a primeira história é a seguinte, que não é uma história, é uma história, mas é uma propaganda. Há um tempo atrás tinha uma propaganda de um biscoito, eu não me lembro a marca do biscoito, eu acho que era Tostines, eu tenho quase certeza. Que eram duas mães entrando no estacionamento de um supermercado, elas iam no supermercado, as duas mães. Quem lembrar dessa propaganda aqui, bota uma mãozinha aí pra mim, fala eu. Só tinha uma vaga. Sabe aquela história da pessoa roubar a vaga que o outro já tá esperando para entrar? Então só tinha uma vaga, eram 2 carros, cada carro tinha uma criança atrás. Elas duas embicam ao mesmo tempo para entrar naquela vaga e, é claro, não conseguem, né? Porque as duas ocuparam o mesmo espaço e elas ainda encostam no carro uma da outra, meio que dá uma batidinha leve. A propaganda é as duas saindo do carro e discutindo, começa a discutir. Eu cheguei primeiro, não fui eu que cheguei primeiro, aquela discussão. E aí a câmera mostra as duas crianças, uma tá dentro do carro comendo um biscoito, isso que eu acho que era Tostines, eu tenho quase certeza, eu me lembro que era um biscoito. E a outra criança vê e a criança de lá oferece. A criança de lá sai do carro, vai até o outro carro, entra no outro carro e os dois sentados, um ofereceu o biscoito pro outro, começam a comer esse biscoito. Vocês lembram dessa propaganda, gente? Isso me marcou tanto. Bom, moral da história, né? É o gatilho da reciprocidade. Quando as mães olham para trás e percebem o que aconteceu, imediatamente uma fala para outra: ah, deixa isso para lá, pode parar na vaga você. As duas riem, né? Olha nossos filhos. Ah, para você, deixa para lá, vou procurar outra vaga. A outra: não. Eu faço questão que você pare. Não de jeito nenhum. Para você. Então ali era uma propaganda que trazia muitos insights, mas um deles é mostrar exatamente como que mesmo num momento de choque, quando alguém cede, o ser humano que está do outro lado, que recebe aquilo, ele é recíproco em fazer a mesma coisa. Isso é muito, muito legal. A outra, eu trouxe para vocês a outra, que é uma pesquisa, você lembra, Adriana? Tem uma pesquisa que fala o seguinte, olha que interessante essa também, essa é um estudo que fizeram com garçons, e esses garçons, eles no final, quando eles iam entregar a conta na mesa, eles tinham que entregar uma quantidade de balinhas, uma coisa simples, boba, balas. Então eles podiam entregar 1, 2, 3, 4, 5 ou até 10 balas, tá? E a pesquisa fez o seguinte:
dependendo de quantas balas os clientes recebiam, as gorjetas eram automaticamente maiores ou menores. Olha que interessante. Esse comando, ele era dado pelo cérebro como um ato de reciprocidade. Ou seja, se ele me deu mais, eu vou ser recíproco e com um pouquinho mais. E se ele me deu tão pouquinho, nossa, uma bala, 2 balas, essas gorjetas eram menores. Olha que coisa interessante. E quando eu falo para vocês que é muito rico a gente entender os gatilhos mentais, eu tô falando que é pra gente entender o cérebro do ser humano. Porque isso é natural, isso acontece, não é a gente que define. É claro que, como disse a Maristela, a gente tem reações racionais e a gente pode e vai muitas vezes reagir de maneira diferente do que normalmente acontece. Mas lembrando que eu quero que vocês entendam as reações naturais do cérebro.